Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 30 de julho, quarta-feira. Deus nos abençoe, nos dê da sua graça. Estamos lendo aqui carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 4, verso 3. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Eu estou lembrando desse verso e desejando falar sobre questão de falsa doutrina e tempo onde já existe, né, uma luta contra a sã doutrina da Bíblia. Ou seja, ideias, ideologias, uma série de coisas, não de fora, porque as coisas de fora a gente identifica muito rápido, mas no nosso meio, né, no meio cristão. E pessoas vão deixar de querer ouvir da simplicidade do evangelho, da palavra, para ir atrás de mestres, de gente de agora, né? De 1900 e pouco para cá, gente um pouco mais moderna, de 2000 para cá, que trazem ensinos e trazem coisas que parecem até uma melhora do evangelho, parecem até que deram um upgrade, né? Que deram uma rebuscada, que temperaram melhor, né? E, e isso não só nos conteúdos que se fala, mas na apresentação. Assim como num bom restaurante, aonde é levado em conta o, o que se serve, né? A comida em si, mas também é levado muito em conta a apresentação do prato. E aquilo é de um encantamento, né? E tem gente que atenta para isso e valoriza muito isso. Aquilo chama a atenção, é elaborado, é bonito, chama a atenção. E, e é assim também na apresentação de falsas doutrinas. Esses novos mestres têm uma linguagem muito jovial, né? E tem uma capacidade de eh, criar um rapport, né? Uma ponte, uma ligação muito rápida, muito imediata com estes jovens, por causa da linguagem, da internet, do jeito que se fala, das gírias que se usa, da dinâmica com que se fala, né? E de maneira que os 40 a mais, 50 a mais, parece que já perderam essa capacidade de interagir dessa maneira, salvo exceções. Então esses mestres vêm e falam de assuntos, e aí é qualquer um, viu, amados? Qualquer um, porque a apresentação é tão boa que desperta a atenção, principalmente dos jovens. Ontem tem um jovem, que eu vou evitar o nome porque não precisa, mas é um querido, filho de um casal querido, que eu lembrei que já os conheço há mais de 30 anos, mas abafa o caso, que nós somos tudo novinho, né? E esse menino conversou com seus pastores, com a missionária da sua igreja e tudo mais, um assunto que é destes assuntos dos quais me referi aqui, que na boca desses novos interlocutores é um é, é bonito demais de se ver, né? Mas que contraria aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então, sem mais delongas, o jovem veio conversar comigo, já tinha conversado com seus pastores, e a gente tem amizade de muito tempo.
e os pastores não só são meus amigos, mas também tem grau de parentesco e tudo mais, então estamos tudo embolotado, né? Ah, veja só, o jovem então conversou com a sua liderança, também quis a minha opinião. Por quê? Porque no meio que ele vive, inclusive, pelo que eu entendi, a primeira coisa que ele disse é que é um assunto que já furou a bolha cristã. Então, já é uma discussão, inclusive, para as pessoas não crentes, porque é a partir de um documentário que ele assistiu, que as pessoas assistiram na internet, somado a uns livros publicados desde 1970 para cá, tal, que tem a ver com a teologia do domínio, né? É, então tem lá, e é aquele negócio, né? Às vezes, antigamente, foi o que eu disse para o jovem, há determinadas discussões surgiam em torno daqueles que frequentavam livrarias, né? E os que liam, que por incrível que pareça, não eram tantos assim. Então eram discussões mais calorosas ou não, mas não era assim tão popular. Mas hoje em dia, com a internet, é do conhecimento de todos. É por isso que o crente, quando quer transformar o ambiente da internet para a glória de Deus, ele tem que saber que crentes e não crentes, gente a favor e contra, gente que vai dar like, gente que vai dar o dislike, desculpa aqui a brincadeira, né? Gente que vai curtir, gente que não vai curtir, vai aparecer de tudo. Vai ter gente que vai criticar, gente que vai dizer, que Deus abençoe, né? Por quê? Porque todo mundo vê, né? Então, tá pipocando esse assunto, e aí a simplicidade do evangelho. Porque o evangelho, a igreja, melhor dizendo, tem uma missão, que é a proclamação do nome santo de Jesus, da sua obra de salvação. Ou seja, a igreja prega o evangelho. É claro que eu vou fazer aqui nem uma síntese, é só uma referência. O apanhado assim dessas doutrinas, elas ensinam que a igreja tem o papel de transformar o mundo, através de um domínio. E que domínio seria esse? Dominar a cultura, dominar a política, dominar uma série de áreas. Ele se refere a mais 7 áreas das vivências humanas. Então tem que dominar. Por isso que é importante o crente na política e tal. Aí eu disse para o jovem, repito, um querido a quem eu amo muito, eu disse: o papel da igreja não é esse. Você tem uma resistência contra essa fala, porque o papel da igreja é completamente outro. É proclamar a Jesus. E aí eu citei algo que eu ouvi na escola dominical para ele. Eu disse: olha, o mundo não vai melhorar. A cultura do mundo permanece, né? A, as coisas do mundo vão permanecer, porque o mundo está perdido, né? E nós, na proclamação do Evangelho, a gente anuncia Jesus e o Espírito Santo vai convencer não todos, mas alguns dentre o todo, né? Alguns vão se converter e vão sair da cultura do mundo para viver uma contracultura, ou seja, para viver a ética cristã, para viver a moral cristã, ou melhor mesmo, viver em Cristo, né? E, é essa a salvação. Um companheiro da escola dominical usou uma expressão assim: olha, o mundo é como um barco que já está afundando. A salvação é quando você lança o salva-vidas para as pessoas que estão afundando. Então a pessoa ouve o evangelho, é como se recebesse uma corda e é tirada, porque o mundo já está condenado.
A igreja não vai melhorar o mundo, né? No passado, a gente lidava com a seguinte frase, e a gente já refutava no passado: o Brasil é do Senhor Jesus. E as pessoas falavam isso numa empolgação até evangelística, né? Mas o Brasil não é do Senhor Jesus, né? Não é, né? Por quê? Porque a porta é larga e muitos são os que entram por ele. São poucos os brasileiros que creem, né? E a nação brasileira não vai se tornar uma nação evangélica, isso é ilusão, né? Osmar, mas você não quer isso? Eu tô que nem Deus, eu quero que todos sejam salvos. Mas o próprio Deus já disse que não é assim, né? O desejar de Deus é, como é que se diz? Não neutraliza ou não acaba com a autonomia, com a decisão das pessoas, né? Então, a igreja não vai dominar nada disso. E a igreja está, como eu disse para o jovem, como Jesus diz que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então a igreja não tem essa cara, né? E não tem esse domínio. É óbvio, como eu disse, eu estou apenas fazendo uma referência. Se os irmãos buscarem essa prosa toda na internet, vocês vão ver que tem muitos e muitos outros aspectos que a gente já começa a ver, ouvir em muitos púlpitos esse tipo de fala, né? Na maioria das vezes com apelo para a questão social. E eu disse para o jovem: a gente faz caridade, ajuda o pobre, porque isso agrada a Deus e porque isso é a nossa natureza, porque Deus é amor e nós somos filhos de Deus. Então, e as igrejas que têm um braço social e que ajudam efetivamente, objetivamente, alguma instituição e tal, isso é coisa maravilhosa, né? Mas a gente não vai melhorar o mundo, né? A igreja não está aqui para resolver, ainda que temos na história o registro do Calvino, né? Que ajudou a questão do esgoto a céu aberto lá da Suíça, naquela época, né? Não significa que o papel da igreja é resolver os problemas de educação, de saúde, de esgoto, de defesa das minorias, e, enfim, levantar tudo quanto é bandeira, porque a missão da igreja é pregar o evangelho, as missões e a adoração, o culto. É nisso que a gente se ocupa. E por causa disso, também estendemos as mãos e não fechamos os olhos para o nosso próximo, e o nosso próximo é qualquer um, né? É qualquer um. Nosso próximo é qualquer um. A gente não vai negar ajuda aos domésticos da fé, nem ao nosso próximo, nem ao nosso irmão, e a gente quer viver essa vida de amor, mas a cultura brasileira não vai ser alterada. O carnaval sempre vai existir, a festas juninas no Nordeste, o jeitão brasileiro, tudo que a gente é, vai continuar, né? E o que que Deus faz em Cristo Jesus? Salva alguns. Jesus deixou claro na sua oração sacerdotal: peço que não os tires, não estou pedindo para que o Senhor os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então a gente vai continuar nesse mundo, o mundo vai continuar sendo o mundo, né? E o Senhor nos guarda no meio dos ataques do mal, das possibilidades do mal, e é assim. Mas a gente não vai dominar nada. O domínio que Jesus. E a ideia é essa, que a gente tem que dominar na política e tal, para preparar o reino do Senhor. Bobagem. A Bíblia não ensina nada disso. Antes,
Até aqui mesmo em Timóteo, lê o perfil das pessoas, da humanidade, no capítulo 3. Dá uma lidinha, por favor, para você ver que o apóstolo Paulo está profetizando aqui o que a gente vê na televisão hoje. Então, Osmar, mas é péssimo isso que você está falando. Pois é, mas não vai melhorar nada. O mundo não vai melhorar nada, o mundo está perdido. Então, quais são os atos seguintes? A igreja continua sendo igreja, como ovelhas no meio de lobos, a igreja continua sendo perseguida, e não podemos esquecer desta igreja perseguida. E vai chegar um dia que Jesus vai arrebatar essa igreja, e aí vem um domínio do homem da iniquidade, num período curto de 7 anos, como diz as Escrituras, e só depois que Jesus derramar a sua ira, a ira de Deus foi derramada, a ira de Deus e a ira do Cordeiro foi derramada no castigo, a grande tribulação sobre a terra, só lá no final desse período que o Senhor vem salvar um remanescente em Israel, e aí sim, ele vai ter todo o domínio e vai reinar a partir de Israel. A igreja reina da forma espiritual, né? Mas não domina, não acaba com ideologias, não acaba com corrupção, não acaba com nada. Os problemas e tudo que existe vai continuar. Nós somos tirados desse meio. Ah, Osmar, mas a gente não tem nenhuma influência? Claro que tem, né? Claro que tem. Mas dominar, não. Transformar o mundo para esperar, para melhorar, abrir os caminhos para Jesus, isso a Bíblia não ensina. Falei demais, né, amados? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o nome de Jesus seja engrandecido. Guarda-nos, ó Senhor, de falsas doutrinas, daquilo que não é a tua palavra, daquilo que não é a essência do Evangelho. Oro no nome de Jesus.